Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira com a live Caminhando com Jesus, firmes, fortes e felizes, tá? Semana passada eu falei muito sobre liberdade, para a gente buscar a nossa liberdade, para a gente conquistar, fazer o que vem de dentro, fazer as nossas vontades e não ficarmos limitados, né, sobre o que a sociedade impõe que nós devemos fazer, como a sociedade impõe que nós devemos ser. Então, por eu ter falado tanto de liberdade, eu senti a vontade de voltar a falar um pouco de liberdade, de explicar melhor o sentido dessa liberdade. Eu peguei um versículo bíblico que aparentemente não tem nada a ver com liberdade, mas vocês vão ver, à medida que eu for falando, no final eu volto e faço a amarração do contexto. Em Lucas, capítulo 14, versículo 27, Jesus fala assim: quem não pega a sua cruz e me segue, não é o meu discípulo. Pega-se a palavra discípulo, seguidor de Jesus, e já eu volto nela, tá? Voltando à liberdade, eu queria trazer um contexto de liberdade. Eu acredito que quem está assistindo essa live, ou quem for assistir depois, eu acredito que não participou do movimento hippie, né? O movimento hippie da década de 60, o que ele dizia? Né? Liberdade, saiam de suas casas. Naquela época do movimento hippie, era o tempo onde estava acontecendo a guerra do Vietnã. Então, os jovens não queriam ir para a guerra. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um movimento hippie, onde eles queriam dizer que eles teriam que ter o direito, que eles também tinham direito de escolha do que eles queriam fazer da vida. Então, qual era o lema do movimento hippie? Saiam de suas casas, saiam das casas dos seus pais. Vamos ser livres, paz e amor, paz e amor. Esse movimento deu início na Califórnia, né, na década de 60. E os jovens simplesmente foram para a rua para dizer que não queriam guerra. Eles queriam paz e amor. Eles queriam ser livres. Só que o que aconteceu foi que eles não tinham um fundamento. Eles não tinham um princípio para poder sair de casa, para poder conseguir essa liberdade, né? Então, o movimento de paz e amor virou movimento de sexo, droga e rock and roll, né? Os jovens, o que aconteceu? Eles saíram das casas de seus pais, se amontoavam em repúblicas, foi onde começou a surgir as repúblicas. Então, moravam 50 pessoas, 30 pessoas numa mesma casa, né, dividindo tudo, mas eles não tinham uma base filosófica, né? Eles não tinham um conceito para atar aquilo, era apenas liberdade. Só que essa liberdade sem freio, né, levou a muitas overdoses, né? Por quê? Sexo livre, drogas livre, e tinha que ter música para embalar tudo. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, né, eles não estavam conseguindo se manter naquela vida que eles viviam e a sociedade sucumbiu àquele movimento. O movimento hippie acabou. Hoje o movimento hippie é só a nossa história, né? Só está registrado na história. Mas era um movimento de liberdade onde as pessoas, onde os jovens daquela época podiam ser quem eles queriam. Cabelos do jeito que eles queriam, homens com barba grande, roupas coloridas, né? Roupas largas, folgadas, tudo que era de encontro à sociedade, viver com pouco, né? Sem o consumismo. Então, tudo que era de contra a sociedade, o movimento, né? Os jovens daquela época, eles faziam, né? Para afrontar mesmo. Só que eles não tinham uma base. O que aconteceu? Teve que se acabar. Se acabou o movimento hippie, né? Por quê? Porque a sociedade, eles não tinham como ter emprego, porque eram tidos como drogados, como vândalos. Muitas comunidades, né? Algumas comunidades, tem relatos na internet que eles começaram a assaltar para poder sobreviver. Então, foi dado ao fracasso. Então, quando eu trago a ideia da liberdade... deixa eu só fazer um parênteses. Na live passada, uma amiga minha, Aline, ela é educadora. Eu achei muito interessante o comentário que ela fez. Ela comentou: Lucília, a juventude de hoje já está com essa ideia de liberdade, essa ideia de fazer o que eles querem e não o que os pais querem. Eu estou achando fantástico e eu tenho aprendido muito com eles. Eu falei: Kaline, aí eu respondi: que bom eu ouvir isso de você. Mas eu falo
para tentar resgatar os nossos pais e os nossos avós, para não verem essa liberdade que os jovens querem hoje como a liberdade do passado, como ingratidão, né? Eu falo para minha década, para minha geração dos 40, que está tendo uma luta, uma batalha para educar os filhos. Porque essa geração da agora que está vindo, né, com a geraçãozinha um pouquinho mais velha, com essa geração que está vindo, são crianças que já nascem quase correndo, né? Criança de 3, 4 anos dá um banho em qualquer mãe, qualquer pai com eletrônico. Ou seja, a inteligência das crianças da agora, ela já vem muito mais esperta. Aquela ideia do que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, já não cola mais. Hoje é só por exemplo, o pai tem que dar exemplo. Se o pai diz não bata e você bate no menino, a primeira coisa ele pergunta, ué pai, mas por que eu não posso bater e você está me batendo? Né? Criança de 5, 6 anos, 4 anos já vira e fala isso pro pai, já pergunta, já questiona, já bota a gente na parede. Então, não dá mais para estar naquela educação passada. Então, a conversa hoje é tentar abrir a cabeça, né, da geração mais velha, da geração de 50, 60, para essa geração que está vindo. Mas como construir a liberdade dessa geração que está vindo, dos jovens de hoje? Que hoje realmente a informação é mais aberta. Então, como construir? Então, é essa liberdade que eu quero trazer hoje para a gente conversar sobre ela. Tá? Então, tudo bem, vamos ser livres, vamos fazer o que a gente quer. Não é isso a ideia? Tá, ok. Mas qual o princípio, qual o fundamento que eu vou buscar nessa liberdade? E aí eu vou trazer o contraponto principal. Eu vou trazer a importância da gente se conectar com a nossa espiritualidade. Nós somos corpo, né? Matéria, corpo. Só que o que dá ânimo, né? O que dá vida a esse corpo? O espírito. Então, eu não posso ser só corpo, eu não posso ser só matéria, eu não posso viver só no mundo de trabalho, ter, manter minha família, melhorar de vida, ter, né? A sociedade, que diz que a gente é o que a gente tem, tá? Então isso é a matéria, isso é quando eu vivo na matéria. Se eu vivo só na matéria, eu sou fadada ao fracasso. Quantos milionários, bilionários tem por aí que a gente não ouve, né, que está de depressão, se matou, ou que não tem relações pessoais, né? Porque tudo é interesse, então não sabe lidar com as relações pessoais, porque vive muito na matéria, no ter. Quando eu vivo muito a espiritualidade, e quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando religiosidade, também não estou falando espiritismo, segundo Allan Kardec. Não, eu estou falando a espiritualidade, o espírito. Eu quero dizer que nós somos constituídos de corpo e espírito, tá? Então, se eu vivo muito a espiritualidade, né? Não, eu agora só quero conectar com Deus, com as coisas boas, eu não quero me irritar, não quero me estressar. Eu vou me embora para a fazenda, vou morar isolado de todo mundo. Eu vou viver lá, porque lá eu tenho contato com a natureza, eu só vou comer coisa natural que eu mesmo plantar e não quero mais contato com ninguém, eu não quero estresse, porque eu sou paz e amor. Se eu vivo muito o espírito, nossa, que legal, que bacana. Mas também não funciona. Porque é muito fácil você viver isolado de tudo. É muito fácil você dizer, não, mas eu amo a humanidade, né? Eu estou isolado, eu quero ver você amar aqui no dia a dia, é você estar presente. Né? Então também não funciona para Deus, também não funciona para o seu crescimento, para a sua evolução em si. Então o que é que a gente precisa? A gente precisa de um equilíbrio. Matéria e espírito precisam casar, precisam estar juntas, precisam estar unidas. Então, se eu tenho um propósito de liberdade, mas eu não tenho um propósito espiritual, eu estou dado ao fracasso. Acontece o que aconteceu no movimento hippie. Paz e amor virou droga e rock and roll. Virou morte de pessoas por overdose. Muitos adolescentes naquela época sucumbiram por conta das drogas desenfreadas, né? Então, se eu acredito em Deus, e eu tenho fé,
em Deus significa dizer que eu acredito na minha espiritualidade. Concordam comigo? Eu acredito na minha espiritualidade. Então, quando eu acredito na espiritualidade, tem um livro aqui de Chico Xavier que eu peguei, que fala a respeito do assunto que a gente está abordando, e ele é bem enfático quando ele diz assim: a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de coração, que se agrupam em seus sentimentos, e para a humanidade inteira. A vida de cada pessoa consciente é um conjunto de deveres. Ou seja, mesmo que eu busque a liberdade de fazer o que eu quero, mas eu tenho um conjunto de deveres que eu preciso seguir. Não pode ser uma liberdade desenfreada. Eu preciso ter princípios do que eu quero. Eu preciso ter princípios para onde eu vou, né? Eu preciso ter o que ele fala aqui, ó. Eu tenho deveres comigo mesma. Quais são os deveres comigo mesma? Quais são? Cuidar de mim, me amar, me perdoar, cuidar do meu corpo, cuidar do que eu coloco para dentro do meu corpo. Não só a nível de comida, mas também o alimento que eu boto, a nível do que eu escuto, o que eu assisto. Ter cuidado da forma como eu me alimento, né? Eu tenho também deveres com os grupos, com minha família de coração. Quando ele fala família de coração, é a família de sangue, né, também. E a família de coração é a família, os amigos, o trabalho, a escola, né, a comunidade que eu participo. Essa é outra família, essa é a família de coração. Que eu devo respeito, que eu devo minha honestidade, que eu devo meu afeto, né? E para com a humanidade. Quando eu viajo de um país para o outro, de uma cidade para outra, no Brasil, né, que tem a diversidade norte, sul, leste, oeste, eu preciso respeitar aquela comunidade, aquele outro estado que eu estou conhecendo. Você sai do Nordeste e vai para o Sul, eu tenho outros costumes lá, tem outras regras que eu preciso respeitar, né? A mesma forma quem vai do Sul para o Nordeste. Quem sai do Nordeste vai para o Norte, que é uma cultura totalmente diferente do Nordeste. Eu preciso respeitar aquela cultura. Então, eu tenho deveres também com o mundo. Com tudo eu tenho deveres. Então, não adianta eu dizer assim, se liberte da sociedade que te priva, da sociedade que te venda os olhos, que te amarra, te prende, se você não tem um princípio, se você não tem valores que te guiem nessa liberdade. Entende? Quando eu falo de valores, quando eu falo de princípios, aí eu trago a ideia do versículo que eu trouxe, né? Que Jesus vira e fala assim: quem não pega a sua cruz e me segue, não é o meu discípulo. Parece difícil, né? Ser discípulo, quando a gente coloca discípulo de Jesus. Parece muito difícil, muito desafiador, não é verdade? Mas eu queria trazer de forma leve para a gente entender que todos nós podemos ser discípulos. Discípulos de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos naquela época. 12 foram os apóstolos. 12 foram os que escolheram e se escolheram estar ali, vivendo a vida de Jesus. Mas Jesus tinha muitos seguidores, tinha muitos discípulos. Discípulo, na palavra discípulo, é estudante. Discípulo é aquele que estuda e segue determinado mestre. A gente ouve muito falar em discípulo na Grécia, né? Onde Platão era discípulo. Platão era discípulo de Aristóteles? Não, de Sócrates. Aristóteles era discípulo de Platão. Então, discípulo é aquele que segue o mestre, mas segue a nível de estudos, a nível de doutrina de vida, tá? Então, se eu acredito em Deus, o que é que Deus quer? Se eu acredito nele, eu preciso compreender o que é que Deus quer para a minha vida, não é isso? No mínimo, eu tenho que seguir quais os desígnios dele. Quem veio
para a Terra para nos ensinar foi Jesus Cristo. Ele veio para a Terra para nos ensinar, né, como se chegar ao Pai. Ensinar o que Deus quer da gente. Então, já é um princípio. Eu tentar trilhar os caminhos da minha evolução aqui na Terra para poder alcançar os objetivos que Deus quer que eu faça aqui na Terra, que eu cumpra aqui na Terra. A nossa sociedade nos desenvolve com tanto medo da morte que a gente é incapaz de pensar o que a gente vai ser, não, como a gente quer estar quando a gente morrer. Porque a gente não quer nem pensar que a gente vai morrer, né? Para não entrar em desespero. Mas se a gente parar para pensar, olha, vamos supor que eu morro com 95 anos. Como eu quero estar com 95 anos? Eu quero ser aquela pessoa que fala assim, nossa, que vida bonita que eu tive. Não me arrependo de nada que eu fiz. Nossa, todos os meus vizinhos gostam de mim. 95 anos, olha quantas pessoas vêm me visitar. Olha quantas mensagens de feliz aniversário eu recebi. Que coisa linda, que bom. Ou você quer ser aquela mulher, vixe, rabugenta, 95 anos, rabugenta, que não fala com ninguém, presa dentro de casa, que cria confusão, sabe? Que os filhos pensam 3 vezes para poder ir visitar, vai visitar porque é o jeito. Ninguém pensa como você quer chegar aos 95, 96 anos. E tem mais, se eu acredito em Deus, eu acredito também que quando eu morrer eu vou ter que prestar contas. Deus vai estar lá me esperando. E Deus vai querer saber o que eu tenho feito da minha vida. E aí? O que a gente tem feito da nossa vida? Sabe? Aí eu pensando nisso, eu trouxe os pecados capitais para a gente avaliar. E aí quero trazer uma historinha para a gente brincar. Vamos supor que Deus está lá esperando a gente, né, para fazer a passagem. Né? A gente morreu, o corpo fica aqui, vai enterrar, e nosso espírito vai para o céu. Né? Como as religiões pregam, né? O espírito vai para o céu. Então vamos lá para o céu. Para a espiritualidade é o conselho kármico, né? Vai estar esperando a gente, né? Mas vamos dizer que Deus está lá esperando a gente. Deus vai abrir o caderninho dele. Lucília, vai igual o médico, né? Lucília Novaes. Sua data de nascimento, o médico é assim, né? Confirma. Tá, ok. E aí ele começa. Como foi tua vida, Lucília? Me conta como foi tua vida. Oh, Deus, não sei falar não, me desculpa. Não sei não. Então deixa eu melhorar a pergunta. Você foi uma pessoa que teve muito ódio ou muito amor na sua vida? Sabe? E aí começa. Aí você já morreu, não tem mais jeito, você vai ter que contar, né? Deus sabe de tudo, você vai ter que dizer. Eu tive um bocado de rancor, um bocado de raiva, um bocado de ódio. Se eu pudesse, eu tinha matado umas 10 pessoas. Deus, tá. Mas eu amei também, Senhor. Eu também amei. Tá. Próximo. Aí vem o outro. Como foi a tua vida, meu filho? Aí ele fala, não, deixei todo mundo bem. Trabalhei minha vida toda. Deixei cada filho com uma mansão. Deixei terra, deixei dinheiro no banco. Deixei todo mundo bem. Trabalhei minha vida toda. Aí Deus, tá. Você praticou a caridade, meu filho? Às vezes pareciam uns esmolé lá na porta, eu dava um dinheiro. Que pecado é esse? Cadê? Que até eu agora esqueci. O pecado da avareza. Junta bens. Aí Deus tá lá, tá bom, passa. Próximo. Aí vem aquela pessoa obesa, né? Gorda. Eu sei que a obesidade, eu peço desculpa aqui, que eu sei que a obesidade tem vários fatores. Mas eu vou considerar a pessoa que não tem controle alimentar e por descontrole alimentar fica obesa, ok? Então chega aquela pessoa obesa, grandona. Aí Deus já olha atravessado, assim. Eu não te dei esse corpo. Por que você tá com esse corpo? Oh, Senhor, perdão. Mas meu prazer na vida era comer. Perdi meu pai, perdi minha mãe, meu marido me largou, me traiu, meus filhos me deixaram, não sei o quê. Eu só tinha o prazer de comer, por isso que eu tô assim. Pecado da gula.
Pecado da gula, né? E o pecado da gula é quando você... O objetivo da comida é alimentar o corpo. Mas quando eu coloco prazer naquela comida, eu como por prazer. E pelo prazer eu como o excesso, eu me excedo na quantidade, ali você entra no crivo do pecado da gula. Porque depois desenvolve outro tipo de pecado, que é a preguiça. Quando a gente come muito, o nosso corpo concentra energia na barriga para consumir aquilo ali. Concentra toda a energia para consumir aquele alimento que você comeu. Então, por isso, você não tem energia mais nem para caminhar, você não tem energia para pensar, você não tem energia para ler um livro, porque seu corpo está todo concentrado em consumir tudo aquilo que você comeu. Você já desenvolve outro pecado, que é o pecado da preguiça, por exemplo. Porque você comeu muito. A gula é um pecado que puxa o outro. E quando você come muito, quando você se excede no que você come, até difícil de pensar fica, sabia? O espiritual, ele pesa na hora, porque o corpo fica tão denso que o espiritual tipo que tapa. Entendeu? Então, assim, por isso que é muito aconselhado quando a gente vai para um culto, para uma igreja, até orar, quando a gente vai orar, por isso que se fala no jejum, faz o jejum para orar. É porque quando você não tem muita comida, quando você não está com alimentos pesados no corpo, quando você está de jejum, você tem mais acesso ao espiritual, à espiritualidade. Você tem mais acesso a Deus, vamos dizer assim, para entender. Por isso o jejum. Por isso que Jesus jejuou 40 dias no deserto. O jejum de Jesus foi para ele se conectar em Deus, se conectar 100% com Deus, né? E com todo, e se fortalecer espiritualmente porque estava esperando ele, que ele já sabia o que estava esperando. Mas ele precisava daquele fortalecimento. Por isso que Jesus jejuou. Jesus jejuava. Porque com o jejum, ou com a diminuição da comida, ou comendo apenas alimentos saudáveis na hora certa, você tem mais contato com o divino. Você enaltece mais o seu espírito, a sua espiritualidade. Então, quando eu como em excesso e ainda boto prazer na comida, eu entro no crivo da gula. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, viver uma liberdade, viver uma vida, você querer ser livre, você precisa ter propósito para viver ser livre. E para começar por esse propósito, o primeiro propósito são os nossos valores. São as nossas virtudes. As virtudes é o contrário de todos esses 7 pecados capitais. Eu não mencionei todos, mas dos 7 pecados capitais, por exemplo, são as nossas virtudes. Todo mundo sabe, né? Dessa terra a gente não leva nada. A gente só leva o que a gente é. Então, começa a desconstruir na mente de vocês, na mente das... Vamos me incluir também. Vamos começando a desconstruir a ideia que nós somos o que temos. Não way. Nós somos o que somos realmente. Nós somos a nossa essência. Como é que está a nossa essência? Como eu construo a minha essência? Em cima de valores e virtudes. Sabe? Movimento hippie, voltando rapidinho, movimento paz e amor. Sexo desenfreado, eu entro aqui no crivo da luxúria. Né? Drogas, eu entro em todos. Porque a droga é você se apagar do mundo, é você se entregar por um vício, é você se entregar pro maligno, não gosto nem de falar, sabe? Pro encardido, pronto. Padre Léo, gosto de Padre Léo. Pro encardido, é você se entregar pro encardido. Então, é a parte, você nem conta aqui. Você nem entra no crivo de... Entende? De querer ponto com Deus. É claro que você não é excluído. Por favor, não estou dizendo isso, tá? Porque até o último minuto, se você se arrepender, Deus está pronto para te abraçar. Nunca esqueçam que Deus é Pai. Deus não é juiz. Deus é Pai.
E todo pai está sempre pronto para abraçar seu filho, mesmo nos erros e nas dificuldades. A mesma coisa é Deus. Então ele pode ser o pior assassino, pode ser o pior estrupador. Mas se ele se arrepender de coração, Deus vai abraçar ele. Deus vai abraçar. E ele entra no céu junto com muita gente. Entende? Então, porque aí entra a questão do perdão, né? Que para Deus é muito importante, principalmente o auto-perdão. Então, a quantas andam as nossas virtudes? A construção das minhas virtudes, a construção dos meus valores, passa por onde? E aí eu queria sugerir um exercício que é muito bom. Eu fiz esse exercício e esse exercício é muito válido, tá? Você pega na internet, para ser mais fácil, você vai lá no Google e coloca virtudes. E aí você pega lá a fila de virtudes, imprime aquele monte de virtudes, todas as virtudes que você conseguir, você imprime aquelas virtudes, tá? E coloca lá. Aí você vai, defeitos, imprime todos também, pega a maior lista que vocês encontrarem, bota aqui os defeitos do lado. E você começa a cruzar as virtudes e os defeitos. Chega lá a virtude, deixa eu ver o que é que eu tenho. Eu aconselho também estar com o dicionário do lado para ter certeza do que é cada palavra. Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa e quando a gente vai a fundo, né, na etimologia da palavra, a gente entende que aquela palavra significa outra coisa que a gente achava que era, sabe? Então, faz isso. Coloca as virtudes de um lado, os defeitos do outro e vá, virtude por virtude. Não, esse eu não tenho. Aí você, tipo, defeito, né? Não, esse eu não tenho, você risca. Eita, esse aqui eu acho que eu tenho. Ih, esse aqui eu tenho um pouquinho. Não, esse eu não tenho. Aí você vai fazendo essa seleção. A mesma coisa na virtude. Essa aqui eu tenho. Essa aqui tá fraca. Ah, essa aqui eu tenho. Essa aqui eu acho que eu não tenho. E aí você vai assimilando. Aquelas que você achar extremamente importante para você, você vai separar e você vai compreender como você vai alcançar aquela virtude. Como é que eu faço para alcançar essa virtude? E aí você começa a construir a sua essência. Você começa a viver uma vida, mas eu diria não pura. Vamos dizer uma vida mais reta, uma vida mais correta. Sabe por quê? A partir do momento que eu pego uma lista de defeitos e digo assim, ó, esse defeito eu tenho, eu preciso corrigir. Como é que eu faço para corrigir esse defeito? Como é que eu faço para corrigir? Aí eu entro na ideia de que eu reconheço os meus erros, eu reconheço os meus defeitos e a partir desse reconhecimento eu vou buscar corrigir, eu vou buscar consertar. Eu vou perdoar, eu vou me perdoar e eu vou mudar. Compreende? E aí começa uma construção de um indivíduo. Para ser discípulo de Jesus, eu não preciso estar todo dia na igreja. Eu não preciso ler a Bíblia todo dia. Eu não preciso ler a Bíblia de trás para frente. Tem muita gente que conhece a Bíblia de trás para frente, anda cheio de salminhos aí, de versículos dizendo, ditando e todo, blá, 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 blá. Mas na hora do vamos ver, na hora de praticar a caridade, na hora de praticar um perdão, tá lá. Tá lá com o coração cheio de mágoa, tá lá cheio de rancor e nem percebe. Para ser um discípulo de Jesus, a gente começa pelos nossos valores e nossas virtudes. Ou seja, qualquer pessoa pode ser um discípulo de Jesus. Eu já falei, discípulo é um estudante. Discípulo é aquele que escolhe um mestre, estuda e segue aquele, e procura seguir aquele mestre. O que é que eu faço para seguir Jesus? Começa pelas virtudes. Começa pelos seus defeitos. Começa a corrigir os defeitos. Sabe, o orar e vigiar? É mais ou menos isso. É orar e vigiar. Não é só orar que funciona. Não é só botar o joelho no chão e pedir a Deus, pedir, Senhor, 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 não. Se eu faço isso, só joelho no chão para pedir, eu estou sendo hipócrita. A minha fé é morta. Cadê a contrapartida? Cadê a mão dupla?
Eu preciso fazer no mínimo a minha parte. E como eu faço a minha parte? Como eu faço a minha parte? Qualquer versículo que você pegar a Bíblia, que Jesus está lá pregando, que Jesus está falando uma parábola, busca uma palavra para vocês verem o que Jesus o tempo todo ele está dizendo. Resumindo, cative os seus valores para poder ir para o reino dos céus. Quais são as suas virtudes? Me traga as suas virtudes. Entende? Então, quando a gente começa um trabalho de reconhecer os nossos erros, quando a gente começa um trabalho de corrigir os nossos erros, e a gente percebe que tem virtudes que a gente ainda não tem, aí começa o nosso caminho da evolução. Aí começa o nosso caminho com Jesus. Aí começa nossa jornada de discípulo de Jesus. O que a religião ensina pra gente, né? A religião ensina que nós somos ovelhas, né? E precisamos de um pastor. Precisamos para nos guiar. E outra, ainda somos a ovelha perdida, né? Nós não somos as ovelhas que tá lá certinho comendo no pasto, né? Sendo pastoreada, não. Nós ainda somos as ovelhas perdidas, né? Qual religião ensina a gente a ser discípulo? Qual religião vira e fala, não, vamos construir aqui um discipado, né? Como é que fala? Não sei nem dizer a palavra, mas vamos todos juntos. Vamos ser discípulos, né? De Jesus. Aí a gente monta um grupo, monta outro grupo, e aquele grupo começa ali no grupo de oração e tal, e aí aquele grupo, né, fica firme. E aí começa uma caminhada. Mas aquele todo povo que está ali, né? Vamos estender o convite, que é o convite que eu faço hoje. É um convite que eu faço. Vamos nos propor a ser discípulos de Jesus? E não precisa abandonar a vida, não. Não precisa parar de beber, não precisa parar de farrear, não precisa parar de frequentar lugares, ambientes, de namorar. Não estou dizendo isso. O convite para ser discípulo de Jesus é um convite para a gente analisar as nossas virtudes, para a gente desenvolver as virtudes que nós ainda não temos. É propor um caminhar mais justo, um caminhar mais correto com as nossas ações, com o nosso coração, com a nossa essência. É essa a minha proposta de caminhar com Jesus. É essa a minha proposta de ser discípulo de Jesus. O que Jesus mais pregou? Amor. Amor. Jesus foi o amor incondicional encarnado aqui na Terra. Então vamos aprender a amar mais as pessoas e julgar menos. Já é um começo. Eu falei isso na palestra passada, né? Então, vou só para fechar, né, a questão da liberdade, que comecei a falando e agora eu já estou fechando falando de discípulo. Quando eu estou nessa caminhada, nessa jornada de reconhecer as minhas falhas, os meus erros, de corrigir, eu já estou numa caminhada de discipulado, uma caminhada de discípulo para Jesus. Porque se eu acredito em Deus, se eu tenho fé em um Deus que me criou, Criador dos céus e da terra, e que me criou, o mínimo que eu posso fazer é tentar me melhorar ao máximo para poder retribuir o amor que o Pai tem por a gente, para poder retribuir as bênçãos que a gente recebe. Então, qual o mínimo que eu posso fazer? Me melhorar cada vez mais, cada dia mais. Orar e vigiar. Se vigiar. É uma tarefa constante. É trazer para a consciência que quando eu abro a boca para falar de fulano e eu meto a bomba nele, eu estou errado, eu estou julgando, eu estou criticando. Para quê? Eu
Eu não tenho mais coisa mais interessante não para falar do que tá falando das pessoas? Sabe? Epa, peraí. Tô fazendo bobagem falando de Deus, Senhor, perdoa. Sabe? Orar e vigiar. Isso é vigiar. É quando eu me pego, quando eu me percebo errando. Quando eu me percebo errando, é onde eu tô me vigiando. Ô, Senhor, perdão, eu errei aqui. Sabe? Eu tô aqui falando com vocês e tentando lembrar uma virtude, autenticidade. É uma palavra bonita. Autenticidade. E é uma virtude muito difícil da gente conseguir nos tempos de hoje. Autenticidade significa você não mentir. Você não usar mentira. Para pensar quantas mentirinhas a gente solta durante o dia. Ah, é brincadeirinha. Não, é mentira. Só para vocês terem noção como a gente é falho em nossas virtudes. Ou nas virtudes. Autenticidade. Ah, eu sou uma pessoa autêntica. Busca lá a palavra lá no pé da letra para ver se realmente você é. Por isso que eu proponho o exercício. Faz uma lista aí, ó, de virtude. Vê qual virtude realmente você tem e a que você não tem. E a que você não tem, comece a trabalhar ela, adiciona ela ao seu vocabulário interior, ao seu vocabulário, à sua essência. E vamos crescer espiritualmente, sabe? Para no dia, quando a gente morrer, que a gente for prestar contas com Deus, Deus nos perguntar, e aí, meu filho, foi o que você fez de sua vida? Ai, Senhor, eu fui uma pessoa boa, honesta, eu fui virtuosa, eu pratiquei muitas virtudes. Deixa eu dizer pro Senhor, sabe? Eu ajudei muito no centro, lá perto de casa, eu sempre trabalhei com voluntários. Ah, Senhor, eu não era aquela... Eu levava desaforo para casa, sabe? Eu compreendia que aquela pessoa estava no mau dia, eu não me importava. Ah, eu não gostava muito de grupo de fofoca, não. Às vezes eu fofocava. Aí, que a gente tá ali no meio, né? A gente acaba falando. Mas eu confesso pro Senhor que eu não gostava muito, não, sabe? É porque eu não tinha outro meio. Entende? Não trouxe rancor de ninguém, Senhor. Eu morri, ó, tô de coração limpo. Não tenho raiva de ninguém, não tenho rancor de ninguém. E falar de coração de verdade. E usar a sua essência. E levar a sua essência. Entende? Era isso que eu queria trazer para hoje. É falar que não é difícil ser discípulo de Jesus Cristo. Não é difícil você ter, mas eu tô perdido, eu não gosto, tá? Eu vou para a religião, eu entro vazia, saio vazia, eu vou para tal igreja, eu não me encontro. Se encontre agora. Se encontre para ser um discípulo de Jesus. Jesus fala, pega a tua cruz e me segue. Pegar a cruz é ser quem você é, com seus erros, com seus defeitos. Essa é a nossa cruz. Nós somos humanos. Se a gente começar a estudar a história dos discípulos de Jesus, né, os apóstolos de Jesus, Jesus naquela época não chegou convidando fariseus, os estudantes, os doutores da lei, não. Jesus ia para o povo. Nos menos favorecidos era onde você encontrava Jesus. É onde Jesus dormia, onde Jesus fazia moradia, onde Jesus entrava para comer, para se alimentar. Era nas casas mais imundas, mais sujas daquela época. Então, por que eu não posso ser discípulo? Por que você não pode ser um discípulo de Jesus? Por quê? Por quê? Convido vocês agora para a gente fazer uma prece. Vamos fazer uma oração agora? Vamos receber bênção agora de Jesus? Quem está em casa que puder pegar um copo com água, pega um copo com água. Quem tiver uma garrafinha de água perto, pega um copo com água. Deixa eu fazer uma oração. Vamos, né, fazer uma oração agora para Jesus nos fortalecer? Vamos? Quem está sentado, tenta relaxar um pouquinho.
Faz uma respiração profunda. Relaxa os ombros, as mãos, os pés. Para um pouquinho para a gente sintonizar Jesus Cristo. Convida o anjo da guarda para estar perto nesse momento. Fecha os olhos e apenas sente, tá? O que eu vou ler. Amado Mestre e Irmão Jesus Cristo, envia a vossa falange de obreiros para visitar o lar de cada pessoa aqui presente nesse momento. E os mais de 90 pedidos de oração que eu trago aqui hoje no caderno de oração. Envia, amado Jesus, a cura física, mental e espiritual para cada um dos teus irmãos necessitados, sempre pelo bem maior de Deus Pai misericordioso. Agora eu peço que cada um apresente sua dificuldade. Apresente sua dificuldade nesse momento para Jesus Cristo. Apresenta a sua dor, o que você está passando, seja uma dor física, uma dor no joelho, enxaqueca, ou aquele cansaço nos ombros, uma tristeza sem explicação. Apresenta para Jesus agora. Fique em silêncio enquanto eu leio essa prece para você receber a graça de Jesus Cristo nessa noite. Ainda que a tristeza te assenhore o espírito, ainda que toda a luz se apague e os homens te acusem com a ira e a revolta, espere em mim, meu filho, pois teu guia e guarda sou eu. Ainda que as portas se fechem, que o socorro não chegue, que as pessoas te amedrontem, que a tua consciência te acanhe, busque-me, que te compreenderei. Ainda que as pedras te pesem no caminho e que um sorriso te falte, ainda que tudo pareça contra ti, não te desesperes, pois aqui estou eu, a te olhar e a esperar por ti, meu irmão. Ainda que tudo ao teu lado seja findo e que a tua esperança tenha fugido, que o desespero venha pausar em tua alma, vem a mim, pois a tua luz sou eu, Jesus Cristo. Chegarás a mim no dia da tua partida e para mim voltarás. Eu aqui estou a olhar por ti e defender-te e valer por ti e pelos teus. Mesmo que a vergonha te cubra a alma, a miséria bata a tua porta, a calúnia te obscureça o horizonte e o arrependimento corra tuas entranhas, nunca será tarde para nos encontrarmos. Nunca será tarde para a tua alma jovem ressuscitar na fé que tudo vence, que a tudo sobrepuja, pois que é divina e não humana. Não te esqueças, a verdade é solene e o perdão e a misericórdia vêm de Deus e não dos homens. Se estás arrependido de tuas faltas e ofensas, busque em mim o teu perdão. Se sofres, sofro contigo. Se estás desamparado, eu também te acalmarei. Se estás confortado, para mim é alegria. Ainda digo, mesmo que tudo se feche ao teu redor, que tudo se acabe, que teus irmãos não te compreendam, aqui estou para compreender-te, oferecendo-te aquilo que tenho para te dar. O alívio ao teu coração, a esperança e confiança no futuro, a certeza de que não estás sós, a cura pela fé e, finalmente, resumindo tudo, o meu amor de irmão mais forte, que espera em Deus aliviar teus males, para constituir tua alma, baseado nas leis de amor e paz duradoura. Coisas que não perecem, não ferem, não condenem. E que descobrirás, pois teu coração, acabrunhado e triste, se fará forte pela razão e vencerás. Acima de tudo, o desejo da luta, e vencer prevalecerá. Lutar pelo que de bom há em ti. E cada passo que deres, estarei junto, ombro a ombro, face a face, neste caminho que irás, se quiseres, abraçar a fé em busca do Pai e amigo maior, que é Deus.
Pai eterno, Pai amoroso e justo, acima de todas as justiças, pois que a lei de Deus está acima dos homens e é a lei do perdão, a lei do arrependimento e do amor. Em nenhum momento fraquejes ou amaldiçoes teus destinos, ou que te conduzes a ele. O passado é passado, e é do presente que dependerá o teu futuro. Não te esqueças, do lado de cá é a lei de Deus que prevalece. Será penoso o teu caminho, mas o meu também é. Mas o meu também o foi. Serão difíceis os dias, árdua a tarefa, mas não estarás só. Não venho te acusar, mas, sim, te oferecer o que somente de mim poderes receber, o perdão e o auxílio para teu encontro com a fé e a divina paternidade. Lembra-te bem das minhas palavras. Se erraste, vai e não erres mais. Não cabe a mim acusar-te. Tem a tua própria consciência e tens também o dom maior, o bem do amor e da paz. Deixe, pois, que eles prevaleçam em tua alma, não te esquecendo de que estou aqui para proteger-te contra a iniquidade do mundo. O errar é humano, mas o amor de Deus, quando compreendido pelos filhos, se apresenta como barreiras intransponível para todo o mal. Não venho te dizer que nada mais de mal te acontecerá em tua vida terrena. Venho oferecer-te o amparo amigo, que nas horas mais difíceis é precioso e que representará bênçãos de auxílio em teu caminho de provas. Venho ajudar-te a vencê-las. Por fim, meu filho, meu irmão, quero que saibas que dentro de ti mesmo está esta luz que a vida na terra ofuscou. Tu és parte de mim e de Deus. Portanto, a um só pensamento te receberei como ao filho pródigo, pois represento a misericórdia e o perdão. Não há mais tempo para que não me busque. A salvação de tua alma contra males piores vai depender exclusivamente de ti mesmo, daquilo por que optares, e só o caminhar comigo. Lembra-te que o desespero é a arma mortífera, e revolta aniquila a alma. A mentira é fraca, a dor é passageira, e o supérfluo ao mundo pertence. O perdão é divino, a caridade é sublime, o amor é eterno e o exemplo de vida é o Evangelho. A mensagem de Deus é a fé, é o diálogo que nada interrompe, é a luz que clareia depois da morte, é a esperança que acalenta o espírito para o reencontro com a felicidade. O ódio é perdição, não constrói. O amor enobrece e Deus jamais faltou a quem o busca. Não para satisfazer vontades particulares, mas para dar a cada filho o que ele necessita para viver. Não apenas na terra, mas ao além, pois o reino de Deus não é desse mundo. Aqui estou a qualquer hora em que me chamares, ou a que me lembrares. Se quiseres vir a mim, aqui estarei à tua espera. Que Deus nosso Pai te abençoe e a luz divina se projete em teus caminhos. Para finalizar, eu convido a todos para a gente fazer a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pode beber a água agora, quem pegou a água. Vou agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus Cristo por essa noite, agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelas graças alcançadas hoje, por cada visita, por cada anjo da guarda nesse momento que colocou a mão, porque foi permitido, porque foi convidado.
Gente, a gente pensa, muita gente, né, acredita assim, não, meu anjo da guarda está sempre a me proteger, está sempre a me livrar do perigo. Está sempre, e essa realmente é a função. Mas se a gente não convidar, se a gente não falar, se a gente não pedir, se a gente não abrir espaço, o nosso anjo da guarda, assim como toda a egrégora de Deus, de Jesus Cristo, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. E nem a espiritualidade maior interfere no livre-arbítrio. Então, se a gente quer a proteção do nosso anjo da guarda, se a gente quer ouvir conselho, a gente tem que avisar. Meu anjo da guarda, fala comigo, se comunica. Estou precisando do teu apoio. Não se conectem mais com os anjos da guarda de vocês, sabe? Convida ele para estar mais presente, para estar mais perto. Não estou dizendo que ele anda distante, não é isso que eu quero dizer. Mas se a gente anda muito tapado com as coisas da vida, sabe? Ocupado com as coisas da vida, a gente anda meio tapado para as coisas do espírito, da espiritualidade. Então, que estejamos mais atentos ao convite, tá? Do anjo da guarda, ao convite da espiritualidade para a nossa vida, para que tenhamos dias mais de paz, para que a gente tenha mais felicidade, para que a gente possa respirar mais aliviado, entende? Nossa, no tempo de hoje ainda tá ouvindo falar de guerra, cara, é assim tão descabido, né? Mas, infelizmente, a maior parte da humanidade ainda vibra na dor, ainda vibra no sofrimento, ainda vibra na maldade, ainda obedece o encardido. Obedecem o encardido. Então, estejamos mais presentes, estejamos mais convidativos para a espiritualidade, mais convidativos para que o anjo da guarda esteja sempre perto da gente, nos orientando, tá? E fica o meu convite. Vamos ser discípulos de Jesus Cristo? Não é difícil, não. Vamos analisar, vamos ver nossas virtudes, vamos adquirir virtudes novas, vamos corrigir os nossos erros, conhecer os nossos erros e corrigi-los. Vamos? Assim é um discípulo de Jesus. Tá bom? Obrigado por quem ficou comigo até agora. Maninha, que eu sei que tá aí. Oi, Su, um cheiro. Obrigada, Su. Quem chegou agora, se quiser voltar à live, eu vou salvar a live lá no Instagram. Foi bem bonitinho hoje, tá? Oi, Neto. Tudo bom? E próxima sexta-feira estamos aqui mais uma vez com mais uma pequena palestra, mais uma palavra e com uma oração de cura. Um abraço afetuoso, tenha uma noite abençoada, um final de semana abençoado e gratidão a Deus por esse momento. Abraço em todos. Fiquem com Deus.